Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Atualização e informação no seu almoço aqui na Conecta Mais TV. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela nossa homepage e no canal exclusivo dos assinantes da Adil TV, no canal 8. E nós começamos o nosso giro de notícias atualizando a temperatura. Nesse momento fazem 26 graus em Nova Prata, o céu está nublado e a previsão é que haja chuva até o período da tarde. Aliás, a instabilidade deve marcar toda essa semana no estado do Rio Grande do Sul como tempo predominante. Começando as nossas atualizações pela dupla Grenal e as informações dessa manhã pelo portal Globo Esporte. O Internacional embarca aí na sua maior sequência de vitórias na era dos pontos corridos, atingindo 10 vitórias consecutivas e somando praticamente 30 pontos. Após bater o Bragantino, o Colorado acumulou 9 triunfos consecutivos no Brasileirão. A série positiva iniciou com a vitória sobre o Boca Juniors na Libertadores e o Inter se isola ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, sendo um dos candidatos principais ao título, porque mais 2 vitórias e meia a 3 vitórias, dependendo dos demais resultados, o Inter já pode sagrar-se tetracampeão brasileiro. E nas informações do lado tricolor, o Grêmio mais uma vez empatou, sendo o recordista de empates no Campeonato Brasileiro e vai aí traçando uma campanha dita como melancólica. Ficou em 1-1 contra o Coritiba em um resultado aí num dos jogos, né? O Coritiba que está na lanterna, na vice-lanterna do Brasileirão. Grêmio perdeu o pênalti e desperdiçou mais 2 pontos no Brasileirão, enfim, segue aí na colocação abaixo do G4. Seguindo com as notícias agora da nossa região, nesta manhã um acidente foi reportado na RS 359, entre Veranópolis e Cotiporã. O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada por causa desse fato. Foi ocorrido por volta das 2 horas da madrugada na localidade do Pedancino, onde um GM Astra e um condutor por motivos desconhecidos veio a sair da pista. O condutor de 22 anos foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao hospital. Aliás, nessa manhã foram reportados diversos acidentes e sinistros nos trânsitos, como nós vamos repassar para você a partir de agora. Um cavalo foi atropelado na BR-470, na altura do bairro Sapopema, também em Veranópolis. Segundo informações, o animal não ficou ferido e foi levado de volta a seu cercado. E a situação ocorreu ontem, às 21 horas da noite. E em Veranópolis, um veículo também acabou descendo um barranco nessa madrugada, deixando 2 pessoas feridas. No veículo haviam 4 pessoas, 2 das quais encaminhadas aos atendimentos hospitalares com escoriações e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros. O fato ocorreu ontem à noite, por volta das 5 para as 9, e o carro acabou descendo na rua Buarque de Macedo, no bairro Vila Azul, no interior de Veranópolis. Informações que a gente traz daí agora aqui por Nova Prata. A Brigada Militar acabou abordando um motociclista sem CNH que transitava de maneira irregular pelas ruas da cidade. Foi ontem à noite no bairro São Cristóvão por volta das 19h30. O condutor não possuía carteira de habilitação e estava constado aí no sistema como, ausente a sua habilitação. Diante da situação, ele foi autuado e a motocicleta foi recolhida pelo sistema de guincho. Pelo portal Estafeta, as informações de violência doméstica também foram reportadas na noite de ontem, quando a Brigada Militar teve que se deslocar para o bairro São José, próximo à empresa Oliplan, para prestar um atendimento emergencial. Uma vítima de lesão corporal constatou que o ex-namorado, além de agredir, também acabou entrando em briga e colidiu seu veículo contra o veículo da mulher que foi agredida. As partes foram encaminhadas ao hospital para elaboração de boletim de ocorrência na autoridade policial posteriormente. Informações para Bento Gonçalves que nós reportamos nesta manhã. Após as fortes chuvas da noite de ontem, diversas casas foram invadidas pelo mar de lama que provocou estragos em diversos bairros.
Pelo menos 2 bairros foram os mais atingidos na capital do vinho durante a noite de ontem e várias famílias viram suas casas invadidas por barro e entulho. Não há registro de pessoas feridas nem desabrigadas, mas os bairros Borgo e Imigrante sofreram aí com as fortes precipitações dessa última noite. Pelo portal Leouve, a informação é que também as chuvas causaram estragos no interior de Bento Gonçalves. As estradas vicinais aí que promovem a vindima, a colheita da uva, acabaram sofrendo diversos pontos de soterramento e deslizamento. É o caso da RS 444, conhecida como a Estrada da Vindima, no bairro Pomarosa, em Bento. A Defesa Civil interditou o local após o deslizamento e as equipes da prefeitura trabalham. Outro desmoronamento ocorreu na BR-470 na manhã de hoje. E os motoristas que acessavam a Estrada da Vindima tiveram que procurar outra via de acesso. Tudo isso causado pelas fortes chuvas da noite anterior. Bombeiros atendem um acidente após um capotamento na Rota do Sol. O fato também ocorreu ontem à noite na estrada aí na localidade de Tainhas. E o veículo encontrava-se um homem de 31 anos e uma mulher e seu filho de 6 anos. A guarnição atendeu as vítimas e após a avaliação todos foram liberados sem ferimentos. E os riscos de dirigir à noite e com chuva é o principal alerta da Polícia Rodoviária. Informação para o Planalto Médio, em Lagoa Vermelha, uma parceria entre o Léo Clube LD7 e a UPF garante um desconto aos alunos matriculados nesse ano de 2021. Com a missão de promover aí o acesso à educação e o trabalho voluntário, a parceria formada entre o Léo Clube Distrito LD7 e também a Universidade de Passo Fundo foi assinado na última quinta-feira. 37 municípios cobertos pelo convênio vão contemplar mais de 1.000 associados no clube que poderão alcançar descontos nas mensalidades já deste ano. Informação que a gente traz pelo portal da Rádio Estúdio FM, uma fiscalização acabou flagrando uma festa clandestina em Vacaria. O fato ocorreu quando a Brigada Militar foi acionada após diversas denúncias e pedidos de fiscalização. As vistorias foram aplicadas em bares, casas noturnas e arredores e foi constatado na noite de sábado um flagrante de uma casa noturna que estava fazendo festas. O local foi interditado. Em Passo Fundo, um outro acidente de trânsito inusitado. Aliás, nessa segunda-feira, diversos acidentes de trânsito foram reportados. A gente passa um filtro na redação para segurar só aqueles que chamam maior atenção. Em Passo Fundo, pela Rádio Urapuru, uma mulher se atrapalha numa manobra e acabou derrubando o portão do presídio. A condutora, ao fazer o retorno, usou a rampa do portão e acabou acelerando. E o portão do presídio foi derrubado. Imagine o que aconteceu. Então, o Ford Fiesta estava passando pela rua Andriópolis quando acabou derrubando. Ninguém ficou ferido. A condutora e os populares, no mesmo momento, providenciaram alguém para consertar e a guarda municipal foi acionada. E no caso do portal Gazeta é reportado que uma criança de 4 anos foi abandonada em Passo Fundo. Uma ocorrência foi constatada de abandono de incapaz por volta das 4 horas da manhã. A brigada foi acionada para comparecer no bairro São Luís Gonzaga, onde uma criança de 4 anos de idade estaria trancada sem os responsáveis. Os PMs constataram que frequentemente a criança fica sozinha. Nessa oportunidade, então, ela foi recolhida e levada ao conselho tutelar. E a mãe da vítima foram levados até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e foi constatado que a mãe estava sob efeito de álcool. Informações também do portal Gazeta de Passo Fundo, o homem acabou saindo com uma garota de programa e teve o carro roubado por ela durante aí o fato. Isso ocorreu na madrugada da última segunda-feira. Ele teve o seu carro roubado por uma garota de programa e um outro indivíduo. O homem de 30 anos foi contratar a prestação de serviço e acabou ficando sem o serviço e sem o carro. Fatos da vida. Seguindo com informações, agora falando do emprego e de novas perspectivas. A JBS pretende abrir 1.000 novas vagas de trabalho para a sua filial na cidade de Passo Fundo. O presidente do sindicato destaca que a notícia é excelente para os passofundenses e também para alavancar ainda mais a economia da cidade.
A JBS comunicou que as suas unidades em Passo Fundo e Três Passos vão retomar as exportações para a China. Isso gerará um aumento de demanda de trabalho e a expectativa é que mais de 1.000 pessoas sejam contratados para trabalharem nos frigoríficos. Pelo estado do Rio Grande do Sul, as notícias desta manhã reportam o fato de que 9 pacientes vindos de Manaus devem chegar ao estado no dia de hoje para tratamento contra a Covid. Os pacientes vão ocupar leitos clínicos, não estão em UTI e fazem parte do programa de auxílio do governo do estado de receber pacientes da região norte. De acordo com o governo do estado, é realizada uma triagem e todos os cuidados necessários para que não haja infecção. Afinal, os estados do norte contam com uma nova variante do coronavírus. No dia de ontem, a Polícia Federal e a Brigada Militar realizaram uma grande operação em uma reserva indígena no interior de Água Santa. A informação vem do portal da Rádio Irapuru, na reserva do Carreteiro. Após o cometimento de um crime de homicídio, a Polícia Federal foi acionada e o Batalhão de Choque também entrou em ação para resolver essa situação, fazer aí os desentraves e o recolhimento do corpo e também averiguar os fatos. Ainda não se tem maiores informações sobre as circunstâncias do assassinato. Pelo Clique Camaquã, o feriado de Navegantes e de Iemanjá foi suspenso para cerimônias religiosas, porque o governo do estado interditou as faixas de areia das 6 horas da tarde de hoje até as 9 horas da manhã do dia de terça-feira, para evitar aglomerações. Praias do litoral, rios e lagos devem ser interditados até as 8 horas do dia 2. Essa foi o decreto de decisão tomada pelo gabinete de crise no último domingo. Gerou certa insatisfação nos prefeitos aí do litoral norte, que diz que não tem como controlar o acesso e a permanência na orla marítima. Enfim, a situação posta é essa: praias fechadas a partir das 18 horas de hoje. E informação para Santana do Livramento: a Polícia Rodoviária Federal, em uma abordagem, acabou encontrando R$125 mil sem comprovação de origem. Em uma abordagem de rotina, a PRF acabou vasculhando uma van que era dirigida por um homem de 39 anos, nascido em Dom Pedrito, e com ele a grande quantia de dinheiro sem nenhuma procedência. Ambos foram encaminhados, a van apreendida e o sujeito encaminhado à autoridade judiciária. Seguindo com as nossas informações, segunda-feira é dia de plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que vai falar sobre o atual andamento da pandemia aqui no município de Nova Prata. Aproveitando para cumprimentá-lo pelo seu aniversário e também pela chegada do seu primeiro filho. Parabéns em dose dupla ao Dr. Guilherme. Nós voltamos após o nosso intervalo comercial. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da vacinação em Nova Prata, que é referente às doses, da Oxford, que foram doses enviadas do governo do estado nessa semana. Essas doses foram direcionadas para a vacinação das pessoas que ainda estão atuando na linha de frente do Covid. Ainda não temos doses de vacina para direcionar aos idosos. A gente vê bastante pessoas perguntando sobre quando que vai ser vacinado os idosos. A gente fez recentemente uma solicitação do número de idosos acamados, que foi enviada até no site do município, no Facebook, para que as pessoas fizessem esse cadastro. Praticamente toda a população que tinha pessoas acamadas e domiciliadas e também deficientes compareceram. Mas esse levantamento foi um levantamento solicitado pela 5ª Coordenadoria de Saúde, para já ter esse dado previamente, para já ver para que setores da vacinação eles vão direcionar. Eles estão fazendo levantamentos, então a gente não tem ainda um dia certo para fazer a vacina para as pessoas. Assim que nós tivermos as vacinas para fazer aos idosos, vamos divulgar amplamente. Então as pessoas estão todas ansiosas para serem vacinadas, para que os vovôs possam ter uma vida melhor, e nós também queríamos deixar claro que nós também estamos loucos para vacinar essas pessoas. Estamos aguardando. Assim que for destinado pelo governo do estado e a 5ª Coordenadoria, a gente vai avisar. Então, para as pessoas ficarem tranquilas, a gente não vai atrasar um dia sequer esses avisos. Também, a gente gostaria de comentar que essa semana
a gente teve um aumento do número de casos da doença do Covid, todos os dias com números acima de 10 casos novos, teve até um dia que foi 18. O número de internações no hospital também aumentou, passando a em torno de 6 casos internados. Lembrando que na semana anterior eram bem inferior os números, tanto de casos novos, como também de pacientes internados. Lembrando que a Covid, quanto mais casos nós tivermos, quanto mais pacientes a gente tiver sobre a doença, maior será o número de pacientes que vão apresentar complicações, internações em UTIs e outros hospitais maiores, o que torna o risco dessas internações muito maior. Então, lembrando que essa semana também a gente colocou no boletim a bandeira que a gente está tendo, que foi adotada a bandeira vermelha da Serra Gaúcha, com algumas alterações. Então, os setores que tiverem dúvidas podem ligar para a vigilância do município para esclarecer essas dúvidas referente ao que pode ser aberto, aquilo que pode ser feito dentro das normas da vigilância. Não é uma bandeira vermelha do Estado, ela tem modificações que essa bandeira feita para a Serra Gaúcha permite. Tá? E alguns tipos de eventos também não estão sendo permitidos, mas isso foi decidido no comitê que é feito na reunião, que foi feita uma reunião extraordinária para decidir sobre o decreto do município. Então, esse comitê da Covid tem vários integrantes da sociedade que decidem, pensam baseado nos dados, baseados nos números e nos eventos que estão acontecendo a nível nacional. Então, é uma decisão que é tomada em conjunto num grupo. Tá? Então, só para avisar que vai ser colocado também essa bandeira, e hoje nós estamos nessa bandeira vermelha da Serra Gaúcha, que é um pouquinho diferente. Às vezes vai aparecer no mapa lá do estado bandeira laranja, mas o nosso vai estar com a vermelha da Serra, que é um pouquinho diferente, mas tem os critérios todos definidos. Então, a gente gostaria de agradecer a todos pela colaboração, né? Nova Prata hoje está com uma taxa de letalidade da doença de 0,77%, que é uma das taxas mais baixas que a gente tem na região, e inclusive dos municípios do porte de Nova Prata também, pelos cálculos que a gente andou fazendo, é a menor de todas. E isso reflete os cuidados, reflete, mesmo com dificuldades, mesmo que não sejam todos colaborando, mas no geral a gente está conseguindo manter a doença longe daquelas pessoas de risco. Então, a gente tem que agradecer a todos, os empresários, comerciantes, os cuidadores, as familiares que se desescabelam, às vezes, para tentar manter seus entes queridos afastados da doença. É um ano de muito sacrifício, que com certeza vai ficar para a história aí de todo mundo. Uma boa semana para todos, bom fim de semana, e que tudo se corra bem aí. Obrigado. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store. Facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Retornando para o segundo bloco do Expresso, meio-dia, segue a mesma temperatura, 26 graus em Nova Prata, o céu está nublado e a perspectiva é que à tarde tenhamos chuva e também à noite. Aliás, tempo instável que seguirá toda a semana. Iniciando o giro de notícias dessa manhã pelo Brasil, o STF declarou aberto o ano judiciário em sessão realizada no plenário da Corte nesta manhã. Luiz Fux, o presidente da corte, estava discursando e ao seu lado o presidente Jair Bolsonaro. Os demais ministros acompanharam a abertura da sessão de forma virtual. E no seu discurso, Luiz Fux não perdeu a oportunidade de dizer que, abre aspas, a racionalidade vencerá o obscurantismo, fecha aspas. Parte dos ministros ficaram aí acompanhando de forma virtual e o destaque do discurso de abertura foi para a importância da vacina e ao negacionismo que muitas vezes predominou durante a pandemia, e o Supremo tem sessão agendada para quarta-feira. Seguindo com as nossas informações, outra coisa que só se fala nesta manhã é sobre as eleições da Câmara dos Deputados e do Senado, que vão começar a partir de hoje. Na Câmara, a pauta é mais incisiva, porque depende do presidente o andamento ou não dos pedidos de impeachment, por exemplo, que estão protocolados há bastante tempo, e isso gera um mal-estar para o governo. A eleição da Câmara funciona aí a partir do voto dos 513 deputados. Se no primeiro turno ninguém atingir a maioria simples, que são 257 votos, será feito um segundo turno entre os dois mais votados. Na disputa, Baleia Rossi pelo MDB, representando o atual mandatário Rodrigo Maia, e pelo outro lado, apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, que são os proeminentes. Outros candidatos também disputam à frente da presidência da casa, mas nenhum de maior expressão. No Senado, o destaque aqui para o Rio Grande do Sul é de que Lazier Martins lançou uma candidatura de protesto. Ele não tem reais chances de vencer a eleição, mas de acordo com o senador, a candidatura servirá para ter espaço na tribuna durante a eleição, pois só tem direito à fala os senadores que disputam o pleito. E Lazier Martins quis aí subir o parlatório para dar o seu pitaco na eleição. Ele não tem reais chances, quem disputa são outros dois senadores. Seguindo com as informações das eleições, Arthur Lira, nesta manhã, havia convocado um evento em que o apoio do Partido Democratas oficializaria a sua candidatura, mas o evento não foi realizado. Lembrando que o Democratas é o partido do atual presidente Rodrigo Maia,
que ameaçou sair do partido ou dar abertura a um processo de impeachment, caso, né, o Democratas votasse contrário ao seu indicado ao cargo, né, o Baleia Rossi. Enfim, o dia será longo em Brasília, sem dúvida nenhuma. Retomada do judiciário por parte do STF e também as eleições nas casas legislativas. Isso é decisivo para o governo, que tem mais 2 anos pela frente. Greve dos caminhoneiros anunciada, mas de fato baixa adesão no movimento. Em São Paulo, o que se destacou foi um bloqueio nas faixas da Castelo Branco e o alvo dos protestos foi o governador João Dória. Nos demais locais do Brasil, poucos relatos de adesão, e aqui no Rio Grande do Sul não chegou até o fechamento da nossa edição nenhum local que houvesse sido fechado ou bloqueado, nem uma rodovia que tivesse sido fechada. No final de semana também foi realizado o primeiro Enem Digital, que acumulou diversos problemas e uma abstenção recorde, 68%. Isso porque o novo exame digital teve falhas técnicas e de sistema. O novo formato do exame, que é aplicado em computador, deverá virar o padrão para os próximos 5 anos. O INEP diz que o processo é inédito e está sujeito a este tipo de obstáculo. Informação em Santa Catarina, mais um caso envolvendo abandono de menor. Um casal acabou sendo preso após deixar uma criança de 8 anos de idade no interior de um veículo em Florianópolis. Segundo informações da polícia, o casal aí disse que teria saído para tirar fotos e o rapaz, né, a criança com 8 anos, tinha problemas físicos e psicológicos e não conseguia se comunicar. Ele foi encaminhado a um hospital e depois levado para o Conselho Tutelar. E uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da ANTT resulta em uma prisão milionária de vinhos importados na cidade de Concórdia. A informação foi reportada onde 274 garrafas de vinho importado da Argentina acabaram sendo apreendidos em um ônibus interestadual. E por falar em vinho, pelo portal Isto É, a notícia é que o vinho, isso mesmo, combate as enzimas-chave do coronavírus, de acordo com um estudo recém-publicado pela Universidade de Medicina da China, que apresentou resultados animadores de um estudo sobre tratamento anti-coronavírus. Segundo as informações, né, o consumo de vinho e seus antioxidantes faz com que esses efeitos anti-inflamatórios auxiliem no combate ao coronavírus. Bem, se faltava uma desculpa para beber vinho, agora tá aí, né? Combate também a Covid-19. E última notícia e destaque internacional desta manhã, um golpe militar desencadeado a partir do dia de ontem acabou derrubando o governo de Mianmar, um país no extremo oeste da Ásia, próximo ao Camboja. O exército derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos, fechou o acesso à internet, suspendeu os voos do país e cortou o serviço de telefonia. Esse foi aí os primeiros movimentos que a gente consegue ter. Segundo informações, no dia de ontem, que seria a posse do novo parlamento eleito, as Forças Armadas não haviam concordado com essa eleição, pois apresentaria resultados fraudulentos, cercaram o prédio do Poder Legislativo e helicópteros passaram a sobrevoar toda a capital de Mianmar. E aí o governo foi deposto. Segundo os militares, essa intervenção tem prazo de 1 ano para durar e tem amparo na Constituição do país, que foi feita em 2008, que permite aí aos militares declarar emergência nacional, e foi o que foi feito nessa manhã, é a notícia que nós recebemos. Encerrando o nosso giro de informações e atualizações no Expresso Meio-Dia, para terminar uma matéria especial falando sobre o retorno às aulas nas escolas municipais de Paraí, que você passa a acompanhar a partir de agora. Eu retorno amanhã, pontualmente ao meio-dia, e desejo a todos uma boa tarde e um bom começo de semana. O ano de 2021 recém começou, mas já temos ótimas notícias no quesito educação e saúde também. Além da vacinação que já iniciou em todo o mundo, as aulas estão voltando a acontecer.
Hoje estamos aqui no município de Paraí, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mateus Dal Poço, onde as atividades já retornaram. Vamos conferir. Nós fizemos um trabalho conjunto com o Conselho de Combate ao Covid, exatamente pensando nessas medidas. Nós temos que estar sempre atentos de não nos afastar, vamos dizer assim, daquilo que é o necessário. Então o Conselho, depois de pautado esse assunto, colocando várias possibilidades, vamos dizer assim, várias precauções, preocupações que nós temos que ter, ele permitiu com que nós, aos poucos, voltássemos, se não à normalidade, mas que nós tendêssemos a voltar à normalidade. E é o que nós estamos fazendo, com todos os cuidados, com a Secretaria da Educação, com toda a equipe da direção das escolas, enfim, funcionários. E essa preocupação com os pais, com os alunos, de que a gente volte aos poucos. Aqueles pais que não têm ainda, vamos dizer, a confiança, a tranquilidade de mandar os alunos para a escola, eles vão aguardar. Há uma faculdade, vamos dizer, desses pais enviarem os alunos. Mas estamos tomando todas as medidas, todas as cautelas e esperamos sim que agora com a vacina também alivie um pouco essa tensão que existe na sociedade e aos poucos se volte à normalidade dentro daquilo que é possível. Por quê? Porque nós avaliamos que, no caso especificamente das crianças menores, a presença delas, a aula presencial, ela é muito mais produtiva do que a aula remota. E aqueles alunos, então, a partir da primeira, oitava série, nono ano, desculpe, eles continuarão tendo parte presencial e parte remota, porque com eles se nota um aprendizado melhor desse sistema, vamos dizer assim. Por isso que nós estamos, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Combate à Covid, fazendo esses passos na direção de voltarmos aos poucos às salas de aula. Nós encaramos a área da educação como uma das primordiais da administração. Claro que no momento nós temos uma ênfase maior na questão da saúde, por uma questão lógica de pandemia, mas o aprendizado, o aluno desde o seu começo, que é onde ele começa, na verdade, a formar a sua personalidade, o seu, vamos dizer, o seu caráter, tudo aquilo que ele vai levar para a vida, é de suma importância. Por isso que nós estamos agora também, junto com a Secretaria de Educação, a Rejane e toda a sua equipe, já buscando nos preocupar com possíveis cursos de qualificação dos professores, que na nossa avaliação, nós tendo os professores, os mestres, monitores, enfim, atendentes, que estejam bem preparados, eles poderão, com certeza, transmitir às crianças o melhor aprendizado. Isso que nós queremos para nossas crianças. Estamos, inclusive, avaliando a questão de currículo, de inserção de algumas ou uma ou mais disciplinas que possam ser importantes ao aprendizado do aluno. E seguramente também estamos agora muito preocupados com os espaços físicos, porque esse distanciamento que ainda é exigido, ele faz com que nós nos obrigamos a nos preocupar com esses espaços físicos e, claro, com projetos de ampliação, como tem uma escola EMEI que necessita de ampliação, que nós estamos agora providenciando para direcionar junto aos órgãos públicos federais, junto ao Ministério da Educação, do FNDE, recursos para implementarmos esses projetos. Foi buscado apoio na administração municipal, na Secretaria da Saúde e nas demais secretarias, que todos estão colaborando para que isso aconteça da melhor forma possível. Orientações do pessoal da vigilância sanitária, para que a gente consiga seguir todos os protocolos. Enfim, em especial o apoio das direções de escola, que são quem está colocando a escola para funcionar no momento. Para o primeiro momento, a educação infantil, nas 3 escolas municipais que oferecem, será mantida em turno integral. A criança chega de manhã e retorna no final da tarde para suas casas. Para o ensino fundamental, a proposta seguirá de um modo um pouco diferente.
E ela será apresentada na próxima semana para as famílias, para os pais e responsáveis, para iniciarmos a organização da escola em especial, porque é a Mateus Dal Poço que vai funcionar do 1º ao 9º ano, e organização das turmas também. Essa questão de como ele vai acontecer, o que a gente está orientando? Que não será da forma como estávamos acostumados. O que a gente gostaria que a família viesse para a escola, conhecesse o que a direção tem a propor, conhecesse quais seriam as regras, enfim, para nós conseguirmos manter as escolas funcionando com qualidade, com cuidado com os nossos profissionais, com todos que estiverem aqui, com esse aluno que vai para suas casas de volta no final do dia, no final do turno de aula. Então, tudo precisa ser muito bem organizado e pensado para que ocorra da melhor maneira possível. Que tenhamos sucesso nessa retomada, embora diferente do que estávamos acostumados, mas que a gente consiga colher bons frutos. E também que consigamos oferecer a educação de qualidade que a gente sempre ofereceu nas escolas municipais. Isso graças aos profs, muito dedicados, com formações adequadas, que sempre dão o melhor de si para que tudo dê certo. Depois de vários encontros que iniciaram lá nos primeiros dias do mês de janeiro, da Secretaria da Educação com a Secretaria da Saúde, nós, escola, iniciamos os preparativos. Então, a vigilância sanitária veio, visualizou todos os espaços, fez a medição, a gente usou fitas para fazer a marcação, com todo o distanciamento. Trabalhamos muitos dias para preparar e deixar tudo organizado para que eles viessem com segurança. Também foi feita uma formação com o pessoal do posto de saúde para as monitoras, preparando elas para o retorno, para que tenham segurança e saibam como agir na hora que as crianças apresentarem, né, algum sintoma ou, quem sabe, que não seja relacionado ao Covid, mas que a gente possa atendê-los com segurança. Sim, nós preparamos uma entrevista, os pais tiveram um período para vir até a escola, foi explicada toda a proposta, né, do que iria acontecer nesse ano, e a gente, com essa entrevista, o que a gente quer? Que os pais nos ajudem, colaborem, pensando no bem de todos, porque a escola sozinha não tem forças para fazer tudo o que é necessário. Os protocolos, eles são vários, a gente quer cumprir da melhor forma possível e para isso contamos com o apoio de todos.